O Vinícius Júnior simplesmente humilhou o jogador do Celta de Vigo com uma caneta absurda e deixou o Ancelotti e todos os torcedores do Bernabéu em choque. Lembrando que o Mbappé e o Arda Güler marcaram 2 golaços na vitória de 3-2 do time merengue, mas infelizmente o craque brasileiro não conseguiu balançar as redes. Vale ressaltar que está rolando uma polêmica na Espanha, que em uma jogada de contra-ataque, o inglês Jude Bellingham tinha a opção de tocar para o Vini, mas optou por chutar longe do gol. Será que o ataque do Real Madrid está de egoísmo e rolando uma briga de ego entre eles? Então fique aí até o final que eu vou te mostrar com todos os detalhes tudo o que aconteceu nesse jogaço, as polêmicas e as palavras do Ancelotti, e no final eu vou querer saber a sua opinião sobre a temporada bem abaixo do Vini e também sobre uma polêmica quente envolvendo o Ancelotti e a seleção brasileira. Bem, o Real Madrid ganhou o Celta de Vigo no sufoco em pleno Santiago Bernabéu, e se você acompanhou esse jogaço, eu vou resumir rapidamente. A partida começou aberta, com o Real sofrendo para criar, e o Celta com a melhor chance. Os primeiros minutos foram de ataque contra ataque, com ambas as equipes apostando em velocidade e jogadas laterais. A melhor chance, porém, veio em bola parada do Celta, obrigando Courtois a fazer uma bela defesa. Do outro lado, os merengues tiveram posse de bola, mas mostraram muita dificuldade para criar jogadas, especialmente com o Mbappé isolado na frente. Celta recuou, e o time merengue abriu o placar em jogada ensaiada. Após início ousado, o Celta se encolheu no seu campo, montou uma linha de 5 e segurou os donos da casa até os 33 minutos, quando Güler acertou uma bomba após tabela em escanteio curto e colocou o Real na frente. Real mal voltou para o segundo tempo, e Mbappé anotou o segundo dele. O camisa 9 ainda sonha com a artilharia do campeonato espanhol e aproveitou toda a liberdade dada pela zaga do Celta, além de uma assistência magistral de Güler, para anotar o terceiro dos merengues. O francês chegou a 24 gols em La Liga, contra 24 do lesionado Lewandowski. Defesa merengue dormiu, o Celta diminuiu para 3-2 e criou um drama no Bernabéu. O placar elástico permitiu ao Real Madrid desacelerar o jogo e começar a poupar jogadores, pensando no clássico contra o Barcelona. Os visitantes, porém, aproveitaram 2 falhas do sistema defensivo merengue, somado às trocas de Guipaldés, para marcar 2 vezes e pressionar o time de Ancelotti. Com muito espaço, o Celta se lançou ao ataque nos minutos finais, mas não conseguiu o empate. Após o jogo, Valverde cobrou os companheiros sobre os apagões que a equipe vem sofrendo ao longo da temporada e lembrou da necessidade de vencer o maior rival para seguir sonhando com o título espanhol. Essas desconexões não podem continuar acontecendo, já aconteceram muitas vezes no campeonato e na Champions League, e temos que melhorar. O El Clássico é a nossa última oportunidade, o jogo mais importante da temporada. Ancelotti também analisou a vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu pela 34ª rodada da La Liga. Em entrevista coletiva, o técnico comentou: "O jogo parecia resolvido. Tivemos a chance de fazer o quarto com o Güler. Depois, fizemos a substituição porque Asensio estava cansado e já não aguentava mais. A partir daí, sofremos um pouco mais do que o necessário. É preciso lembrar que, com a saída do Asensio, ficamos com 6 defensores fora. Nem sempre conseguimos lidar bem com esse tipo de situação, mas durante 1 hora jogamos muito bem. Poderíamos ter administrado melhor a vantagem, mas no fim, foi uma bela vitória." Mbappé será um jogador muito importante nesse jogo, principalmente porque o Barcelona costuma adiantar muito a linha de defesa. Os movimentos dele nas costas da zaga vão ser fundamentais e podem decidir a partida. Vale ressaltar que o técnico também falou sobre o lance que o Bellingham não passou a bola para o Vinícius Júnior no final do jogo. O Bellingham fez um trabalho físico enorme, no fim estava cansado, era a última jogada. Não é que ele não quis tocar pro Vini, ele conduziu um pouco mais e não percebeu que o marcador vinha por trás. É um lance que pode acontecer no fim do jogo, por conta do desgaste. Já pensando no El Clássico no domingo, o italiano também falou: "Jogamos contra eles há 1 semana, foi um jogo muito disputado e estivemos perto de vencer. Não precisamos inventar nada, vamos encarar a partida com seriedade. É um jogo muito importante e vamos jogá-lo com toda a confiança do mundo. Apesar das dificuldades, estamos na briga, e poder disputar um jogo assim é algo muito bonito." Pois é, meus amigos, na minha opinião, como o ataque do Real Madrid é cheio de estrelas, sempre vai ter um jogador como o Bellingham que vai preferir decidir a partida e não passar para o jogador ao lado, no caso do Vini ontem, realmente ele estava em melhor condição para fazer o gol. O que vocês acham disso? Será que o ataque do Real Madrid está de egoísmo entre eles? E no domingo, vocês acham que o Real Madrid tem capacidade de vencer o Barcelona na casa deles? Comente aqui embaixo. Faltando 1 mês para o jogo contra o Equador, a seleção brasileira continua sem técnico. Já são 38 dias sem treinador. E 31 dias desde que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou que o novo nome sairia em breve. A contagem não tem data para terminar, muito porque a CBF segue na espera de uma resposta do favorito Carlo Ancelotti. O Brasil encara o Equador
treinador no próximo dia 5 de junho no Estádio Monumental de Guayaquil pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026 em partida que marcará a estreia do treinador misterioso. Depois de dar um passo atrás nas negociações, a CBF decidiu esticar a corda e esperar que Ancelotti se resolva com o Real Madrid em prazo que se renova semanalmente sem movimentos mais firmes. O futuro da negociação está mais nas mãos do clube espanhol do que da entidade? A nova data limite indica o clássico do próximo domingo contra o Barcelona, que tem chance de definir os rumos do título de La Liga. A verdade, porém, é que a Confederação Brasileira de Futebol joga com o imponderável. Carlo Ancelotti já externou desde a retomada das negociações, ainda antes da data FIFA de março, de que não pediria demissão do clube, o que deixa o controle da situação todo nas mãos de Florentino Pérez. E foi o presidente do Real Madrid quem freou o entusiasmo pelo acerto tido como iminente há uma semana. Na ocasião, intermediários da CBF chegaram a viajar a Londres com Carleto para uma reunião com seu empresário, o australiano Frank Trimboli. O desejo era pela assinatura de um contrato que desse garantias ao acerto verbal, mas não somente o italiano refugou, como viu seu clube evidenciar o desconforto com a situação. O impasse causou impactos na sede da CBF no Rio de Janeiro, que recebeu a sinalização como um encerramento das negociações. Com o passar dos dias, o clima em Madrid ficou mais ameno e, no Brasil, a decisão foi por seguir esperando uma solução que vai além de seu controle. Paralelamente a isso, Ancelotti tem recebido assédio de Arábia Saudita para assumir o Al Hilal com expectativa de oferta na casa dos 40 milhões de dólares, 225 milhões de reais por ano. Estamos constantemente em reuniões internas aqui na CBF, eu, Juan, principalmente, juntamente com o presidente Edinaldo Rodrigues, na tentativa de definir o mais rapidamente possível esse nome. Até por questões de negociação e também de sigilo, fica praticamente impossível a gente ficar aqui falando a respeito de probabilidade. Sabemos que é um tema nacional, a escolha do técnico da seleção brasileira, de extrema responsabilidade, mas nós temos aí a intenção de, num prazo máximo, ainda na semana que vem, ter essa definição, disse o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, ao Sport TV. Após nomes como Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e até Felipe Luiz serem cotados, a CBF deve anunciar na semana que vem quem assumirá o comando da seleção brasileira. Os próximos compromissos do Brasil será contra o Equador e Paraguai, em 5 e 10 de junho, respectivamente. A reportagem do Sport TV questionou Rodrigo Caetano sobre a possível vinda do técnico Carlo Ancelotti do Real Madrid, apontado como favorito do presidente Edinaldo Rodrigues. O dirigente se esquivou da pergunta e afirmou que é difícil falar de um determinado nome neste momento. Sem interferência no processo de fim do contrato com o Real Madrid, o Brasil aguarda um posicionamento definitivo. Ancelotti, por outro lado, voltou a verbalizar em entrevista coletiva na manhã de sábado que não sairá abrigado do clube onde é tricampeão da Champions e deixou o futuro totalmente em aberto. Pois é, meus amigos, será que o Ancelotti irá assumir a seleção brasileira antes do Mundial de Clubes? E sobre a temporada do Vinícius Júnior, será que ele sentiu a pressão de ser o melhor jogador do mundo? Comente aqui embaixo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.